possibilidade de repetir a escalação é um luxo que todo técnico gosta de ter nas mãos, mas no caso de Mozart isso vem sendo raro na atual temporada. Com apenas 8 jogos disputados, o treinador vem sofrendo e muito com desfalques por lesão. Eu poderia, assim, tranquilamente falar da questão do calendário, né, da quantidade de jogos no início de temporada, mas é o nosso calendário, assim, não tem muito o que fazer, nós temos que nos adaptar. Infelizmente essas lesões elas acontecem, né? Eu tenho que colocar em campo o que nós temos de melhor, aqueles que estão mais recuperados também. E esse tipo de problema é natural no início de temporada, principalmente pela quantidade de jogos que nós temos, né? De todos os 8 jogos até agora, Mozart só não precisou mexer na equipe por conta de lesão no duelo contra o Santos, ainda na segunda rodada. Tirando essa partida, o técnico teve desfalques em todos os jogos do Paulistão. Giovanni Augusto, por exemplo, ficou de fora em 4 rodadas. Nicolas Careca, Bruninho, Bruno José, Derek, Richard Rios e Kozlinski são outros atletas que também passaram pelo departamento médico na atual temporada. A verdade é que a gente tem pouco tempo de preparação, né? Então, mais a recuperação em si. Eu acredito que a gente está num processo agora, né? De entender aquilo que o Mozart pede. A gente está mais lúcido. Eu acredito que esses 2 últimos jogos a gente compreendeu melhor aquilo que é pedido pela comissão técnica. Com um intervalo curto entre uma partida e outra, o Bugre também usa esse pouco tempo de preparação para recuperar peças importantes. Apesar disso, os lesionados Bruninho e Derek, que já não atuaram na última rodada, devem continuar como desfalques para Mozart. Outra baixa para a partida é Richard Rios. O volante levou o 3º amarelo contra o São Bento e vai abrir vaga para o Enderson no meio-campo. Com isso, um provável Guarani deve ir a campo com Tony no gol, Diogo Matheus ou Alvarinho, Lucão, Luciano Castan e Jamerson na defesa, o Enderson, Matheus Barbosa e Giovanni Augusto no meio e mais à frente, Bruno José, Isaac e Gênison. Vindo de 2 vitórias consecutivas, o Bugre busca embalar uma boa sequência no campeonato para alcançar a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Apenas 1 ponto atrás do Água Santa, o Guarani pode terminar a rodada na 2ª colocação do grupo. Bastava 1 ou 2 vitórias para que a gente pudesse, né, esquecer essa questão de rebaixamento, esquecer essa questão que a gente ouvia muito se falar sobre isso. Então, eu creio que nós estamos no caminho certo para poder, né, dar um salto aí na tabela, na classificação e buscar isso que é o nosso objetivo dentro da competição. Mas apesar do bom momento do Guarani, o retrospecto do confronto é amplamente favorável ao São Bernardo. Em toda a história, as 2 equipes se enfrentaram em 4 oportunidades, com 2 vitórias do Bernô e 2 empates. Agora, tentando mudar esse cenário, o Bugre entra em campo contra a equipe do ABC Paulista às 8h30 da noite no estádio Brinco de Ouro. A gente conta com o apoio de toda a torcida e é muito prazeroso, cara, quando você joga com o estádio cheio, quando você tem a torcida ali te apoiando, né? Você vê que a torcida joga junto, então a gente se sente, lógico, diferente dentro de campo, a gente consegue sentir isso e eu queria fazer esse convite para que amanhã a torcida possa comparecer ao estádio. Vamos lá, CH, Richard Rios não vai jogar, o Enderson vai jogar no lugar dele. Tem uma dúvida aí na lateral, né? Se ele entra com o Alvarinho, que jogou lá em Sorocaba, foi bem. E o Diogo Matheus, que é o titular, foi poupado lá em Sorocaba, pode ser que vá para o jogo hoje. Bom, o Alvarinho foi bem porque o jogo permitia, né, que um zagueiro tivesse desempenho. Não teve jogo. Então eu sou mais o Diogo na lateral direita. Eu não troco, desculpa. O Alvarinho é zagueiro. Você trocar um lateral que apoia, que tem a categoria ofensiva que o Diogo, eu não troco pelo Alvarinho. Isso é uma questão até de opinião. Cada um tem a sua. Eu tenho essa, por exemplo. Você tem certeza que o Vilela não vai ser titular? É assim, né? A gente trabalha com fontes. Mais do que ninguém, você sabe disso. Você foi repórter muitos anos lá em São Paulo. Eu sei. E o jornalista que não tem fontes, ele está morto. Morto. Então, a minha fonte, dúvida na lateral, se vai com Alvarinho ou Diogo Matheus. Tá. E o Enderson no lugar do Richard Rios.
Então esta é a fonte, mas certeza mesmo nós vamos saber 1 hora antes do jogo. Momentos antes da partida, já diria ele. É o seguinte, ó, com o Henderson, e seria até a minha escolha, por exemplo, porque eu acho que ele tem ele arrasta melhor essa bola, com mais qualidade. O Vilela é um volante de marcação, nada contra, tem algumas partidas, como foi na segunda etapa no jogo contra o São Bento, ele tem muita utilidade quando o time precisa marcar, mas o Guarani precisa substituir o Richard Rios por um atleta o mais parecido possível com a característica dele. Então joga o Matheus como primeiro volante e eu colocaria o Henderson como segundo. Agora eu não tenho certeza que ele vai fazer isso, porque ele tem lá as preferências dele e normalmente ele apresenta algumas coisas que a gente não concorda muito. O mais importante do jogo é a vitória. Agora vai ser um jogo pesado, complicado, mas o Guarani é favorito. Por quê? Porque joga Giovanni Augusto, porque joga o Bruno José, que está muito bem, o Matheus está muito bem, tem o Isaac, que está muito bem, o Jamerson está muito bem. E para finalizar, esses dois zagueiros, a dupla de zaga do Guarani, tem se acertado e demonstrado muita qualidade na segurança. Então, apesar da categoria e força do São Bernardo, eu acho que o Guarani ganhou o jogo. Gilson Batato, nosso convidado especial de hoje, qual que é a sua expectativa para o jogo de hoje? Bom, eu gostaria de comentar algo muito interessante que acontece na concentração, coisa que a gente teve lá dentro. Se o Guarani queria uma decisão de campeonato, começa por hoje. Essa é uma decisão. E quando se fala de decisão, é você errar o menos possível, porque de repente não dá o tempo de você fazer essa virada. Então eu penso, e eu sei que os jogadores já conversaram entre si no treinamento, mas vão conversar na concentração também. Isso é fato, isso é um fato, de que a marcação hoje, para não se tomar gol, ela tem que ser muito forte, mas tem que ter uma qualidade na saída de bola, porque vai ser pelas laterais o grande sucesso que o Guarani vai ter para furar o bloqueio do São Bernardo. E não pode tomar gol. Então, se o Guarani queria uma decisão e a torcida queria um jogo que empolgasse, vai ser hoje. Porque para mim, né, que joguei ali 2 anos, sei como é que funciona aquilo, é um divisor de águas para o Guarani buscar a classificação. É um divisor de águas esse jogo. Então, a importância dessa partida é muito grande. Confiança, né? Se ganha esse jogo. Muito, muito. Serão 4 partidas em sequência para terminar a fase de classificação. O São Bernardo hoje sai 2 fora contra Ferroviária e Inter de Limeira e finaliza em casa contra a equipe do Palmeiras. Informação: Bruninho foi liberado pelo departamento médico. Ficará no banco de reservas. Derek ainda não, mas o Bruninho está liberado.